Vamos abordar questões críticas relacionadas à saúde, incluindo a prevenção de doenças renais, um tópico que muitas vezes passa despercebido. Imagine descobrir que tem uma doença renal sem qualquer sintoma aparente. Isso pode ser assustador. No entanto, fique tranquilo, pois estamos aqui para fornecer orientações, dicas e informações sobre como sua alimentação pode ser a chave para proteger e fortalecer seus rins. Vamos explorar os 17 alimentos que você deve evitar para garantir rins mais saudáveis e uma vida mais plena. Alimento a ser evitado por pessoas com doença renal. Número 1. Sal. Sua comida normalmente seria sem sabor se não fosse por um toque de sal. O sal é composto por sódio, e o consumo excessivo de sódio em sua dieta pode ser prejudicial, pois faz com que seu corpo retenha líquido. O excesso de líquido no organismo aumenta a pressão sanguínea e coloca uma sobrecarga nos rins. Portanto, é aconselhável sempre temperar sua comida com um pouco de sal, mas evite exagerar. Alimento a ser evitado por pessoas com doença renal. Número 2. Abacate. O abacate é uma fruta deliciosa e nutritiva, porém é importante saber que ela contém uma grande quantidade de potássio. O potássio é um mineral essencial para o funcionamento do corpo, mas pode ser desafiador para um rim com funcionamento inadequado remover o excesso desse mineral do corpo. O acúmulo excessivo de potássio pode ser perigoso, levando a complicações para a saúde. Para pessoas com problemas renais, é fundamental monitorar o consumo de alimentos ricos em potássio, como o abacate. Deixar de lado a torrada de abacate é uma opção sensata para quem precisa controlar a ingestão desse mineral. Além disso, consultar um profissional de saúde ou um nutricionista pode ser útil para desenvolver uma dieta adequada que leve em consideração as necessidades específicas do seu sistema renal. Alimento a ser evitado por pessoas com doença renal. Número 3. Carne vermelha. Quem não aprecia um bom bife suculento ou uma costela de cordeiro? No entanto, o consumo em excesso dessas carnes pode ser prejudicial para um rim fraco. Isso se deve ao fato de que essas carnes têm um alto teor de proteína. Quando você consome proteínas, seu corpo as quebra em produtos de resíduos que devem ser posteriormente removidos do sangue pelos rins. Consumir mais proteína do que o necessário pode sobrecarregar os rins e acelerar a deterioração da função renal. Portanto, é importante manter um equilíbrio na ingestão de proteínas, especialmente se você tiver problemas renais. Conversar com um profissional de saúde ou um nutricionista pode ajudar a determinar a quantidade adequada de proteína em sua dieta, garantindo a saúde de seus rins. Alimento número 4. Leite. Embora ele possa oferecer muitos benefícios para a saúde, não é tão benéfico para os rins. O leite contém níveis elevados de fósforo, potássio e cálcio, e quando seus rins não estão funcionando corretamente, isso resulta no acúmulo desses minerais no sangue. Seus rins não conseguem eliminar esses minerais em excesso do sangue, o que pode ter consequências fatais. Alimento número 5. Manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim contém grandes quantidades de fósforo e ter excesso desse mineral no sangue pode causar danos ao seu corpo. Como rins enfraquecidos não conseguem eliminar o fósforo em excesso, o acúmulo desse mineral no sangue retira o cálcio dos seus ossos, tornando-os fracos e mais propensos a fraturas. É aconselhável reduzir o consumo daquela pasta de amendoim da próxima vez. Alimento a ser evitado por pessoas com doença renal. Número 6. Alimentos processados. Alimentos processados, como batatas fritas, biscoitos, embutidos, pão e queijo, são fontes significativas de aditivos de sódio e fósforos que têm um efeito prejudicial nos rins. Esses aditivos podem elevar a pressão arterial e desencadear problemas renais quando consumidos em excesso.
Além disso, uma dieta rica em alimentos processados muitas vezes carece de nutrientes essenciais, o que pode agravar a saúde renal a longo prazo. Alimento número 7. Comida de fast food. Você pode tentar se controlar, mas a tentação de comer fast food, que sugere de tempos em tempos, é difícil de resistir. Você realmente me odiaria se eu dissesse para desistir de pizza, hambúrgueres, batatas fritas ou anéis de cebola para sempre. Mas a verdade é que eles não são bons para o seu corpo. Um novo estudo sugeriu que uma dieta baseada principalmente em fast food causa níveis de açúcar no sangue semelhantes aos da diabetes tipo 2. Isso pode resultar em danos a longo prazo aos seus rins e desencadear doença renal diabética. Alimento número 8. Álcool. Se você é uma pessoa saudável, seus rins estão trabalhando duro a qualquer momento. Mas quando você tem doença renal, seus rins têm que trabalhar horas extras para funcionar normalmente. E, quando você bebe álcool nessas condições, os rins não conseguem impedir o acúmulo de níveis perigosos de resíduos no sangue, o que pode ser fatal. Alimento a ser evitado por pessoas com doença renal, número 9. Bananas. Quem diria que as bananas poderiam ser prejudiciais para você? Mas, para pessoas com doenças renais, são, já que as bananas têm níveis elevados de potássio e rins danificados permitirão que o potássio se acumule no sangue, causando sérios problemas cardíacos. Alimento a ser evitado por pessoas com doença renal, número 10. Refrigerantes e bebidas de cola. Nada supera a sensação de tomar uma lata gelada e borbulhante de refrigerante em um dia quente de sol. No entanto, um estudo recente descobriu que consumir pelo menos 2 bebidas carbonatadas por dia está ligado ao aumento da excreção de proteína na urina, o que é um indicativo de disfunção renal. Beber refrigerante ou outras bebidas carbonatadas diariamente pode levar a hipertensão e diabetes, o que pode causar insuficiência renal, redução da função renal e formação de pedras nos rins. É hora de substituir esses refrigerantes por água ou sucos naturais saudáveis. Alimento número 11. Açúcar. Você deve estar familiarizado com os efeitos prejudiciais do açúcar em diferentes partes do seu corpo, mas ficaria surpreso ao saber que o consumo de açúcar não tem efeito direto sobre seus rins. Agora, antes de abrir aquele saco de doces, gostaríamos de dizer que o açúcar contribui para o diabetes, o que aumenta as chances de insuficiência renal e agrava os danos renais, no caso de rins já enfraquecidos. Alimento número 12. Frutos do mar. Frutos do mar, como lagostas, caranguejos e camarões, podem ser uma boa fonte de proteína. Mas pesquisas descobriram que uma toxina chamada ácido domóico em frutos do mar e alguns peixes que se alimentam de algas pode prejudicar os rins. O problema é que até níveis muito baixos da toxina são suficientes para prejudicar os rins. Portanto, se você tem doença renal, pode ser melhor evitar seu restaurante de frutos do mar favorito. Alimento 13. Manteiga. Se você adora manteiga na torrada, mas tem doença renal, é hora de se livrar dela. A manteiga contém gorduras ruins que elevam o nível de colesterol, o que pode levar a doenças cardíacas, que por sua vez podem causar sérios danos aos rins, se você tiver doença renal. Alimento a ser evitado por pessoas com doença renal, número 14. Alimentos em conserva. Alimentos em conserva costumam ser apreciados por todos, mas os alimentos em conserva estão carregados de sódio. Quando seus rins não estão saudáveis, o excesso de sódio e fluido se acumulará em seu corpo. Isso pode causar tornozelos inchados, inchaço, aumento da pressão sanguínea, falta de ar e ao acúmulo de fluido ao redor do coração e pulmões. Alimento a ser evitado por pessoas com doença renal, número 15. Sopas enlatadas.
Sopas geralmente são consideradas saudáveis. Atualmente, as sopas enlatadas podem ser vendidas com baixo teor de sódio, mas são ricas em potássio. Isso causa um acúmulo de potássio no sangue, já que rins fracos não conseguem remover o potássio, causando náuseas, fraqueza, dormência e pulso lento. Portanto, não se deixe enganar por rótulos de sopa que afirmam ter baixo teor de sódio. Alimento a ser evitado por pessoas com doença renal, número 16. Arroz integral. O arroz integral é prejudicial para mim? Do que vocês estão falando? Embora o arroz integral possa ser considerado uma alternativa saudável ao arroz branco, no caso de pessoas com doença renal, pode não ser o caso. Ele possui um teor mais elevado de potássio e fósforo em comparação com seu equivalente de arroz branco. E até agora, todos nós sabemos o quanto o potássio e o fósforo são ruins para pessoas com doença renal. Alimento a ser evitado por pessoas com doença renal, número 17. Chocolate. Quem não ama chocolate? No entanto, o chocolate é conhecido por ser uma fonte de gordura não saudável. O chocolate pode elevar o colesterol no sangue e obstruir os vasos sanguíneos, aumentando o risco de ataque cardíaco ou derrame em pessoas com doença renal crônica, que já são mais suscetíveis a esses problemas do que a maioria das pessoas. Entendemos que pode ser complicado equilibrar uma nutrição adequada com restrições dietéticas, mas um pouco de conscientização sobre os ingredientes pode fazer uma grande diferença para rins mais saudáveis e felizes. Este vídeo foi esclarecedor para você? Percebendo que alguns alimentos que são bons para todo mundo podem, na verdade, ser prejudiciais para pessoas com doenças renais? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Gostou desse vídeo do Dose de Saúde? Então não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal para receber mais vídeos informativos como este. E aproveita para conferir um dos vídeos sugeridos aí na sua telinha. Continua aqui com a gente.